Olá, primeiro ano querido. Bora lá resolver com vocês a avaliação nacional do COC, a primeira avaliação 2020. Aqui as questões de química eu estou resolvendo no caderno amarelo, beleza? Então vamos lá. Questão 1 fala sobre os modelos atômicos, sobre os 3 primeiros modelos atômicos e a ordem cronológica que eles foram propostos, modelos atômicos modernos. Fala em Dalton, Thomson e Rutherford. Lembrando, se você tiver resolvido o caderno azul, procura essa questão lá. Elas estão com ordens diferentes, mas são as mesmas questões. Então, bora lá. Ele fala, primeira questão, modelos atômicos. E a ideia é associar cada modelo com um apelido que ele recebeu. Então, vamos lá recordar. O modelo de Dalton, primeiro proposto lá no início do século XIX, ele era uma esfera maciça e indivisível, também chamada de bola de bilhar. Aí depois a gente tem o Thomson. O Thomson, ele também descobre o elétron, e ele vai propor um modelo que vai ser aqui uma esfera de carga positiva com cargas negativas com os elétrons incrustados, e também vai se chamar de modelo do pudim de passas. Pudim de passas são apelidos que esses modelos científicos receberam. Depois a gente tem lá, por último, que aparece aqui no exercício, do Rutherford. O Rutherford ele faz o experimento de Rutherford com a lâmina de ouro, bombardeia com partículas alfas, e ele vai falar que o átomo ele tem um núcleo com partículas positivas e que também ele vai ter uma eletrosfera, com os elétrons fazendo órbitas ao redor desse núcleo. E vai apelidar esse modelo com o nome de sistema planetário. Ele vai comparar lá com o sistema solar. Beleza? Ou seja, a resposta aqui vai ser a alternativa A. Certo? Então, se você ainda tem dúvidas, revisa lá a aula de modelos atômicos e vamos para a próxima, questão 24 do caderno amarelo. Na questão 24, ele começa falando com sobre o acidente radioativo que aconteceu em Goiânia, um acidente com Césio 137. E depois eu vou aqui logo para a pergunta, que eu quero que esse vídeo não fique muito longo. Aí ele fala, o átomo de Césio 137, que foi o elemento envolvido nesse acidente, pode ser representado por CS 137, 55. E ele quer saber o número de nêutrons e elétrons presentes nesse átomo. Aqui, se vocês lembrarem lá, uma representação genérica de um átomo, a gente coloca aqui o número de massa. Número de massa. A vai ser igual a prótons mais nêutrons. E aqui embaixo, Z, número atômico. O número atômico nada mais é que o número de prótons, que são lá as cargas positivas. A gente pensando em um átomo eletricamente neutro, que é o caso, o número de prótons, o número atômico, prótons, vai ser igual ao número de elétrons. Aqui a gente está pensando num átomo eletricamente neutro. Com isso, aqui, então, massa, número atômico, prótons.
Então, a gente já tem aqui, ó, o número de elétrons, certo? O número de elétrons aqui vai ser 55. Deixa eu tirar essa seta aqui que vai atrapalhar depois. 55 elétrons. A massa, o 137, aqui, ó, A é igual a prótons mais nêutrons. Se eu quero saber a quantidade de nêutrons, eu nada mais, nada menos que vou fazer. Nêutrons vai ser igual a massa menos a quantidade de prótons. Então, a quantidade de nêutrons vai ser 137 menos 55. Isso vai dar 2, 13, 8, 0. 82 nêutrons. Beleza? Alternativa 82,55. Alternativa C. Se ainda restar dúvida, veja lá as aulas de atomística, estrutura básica do átomo. Beleza? E vamos seguir. Questão número 25. O átomo de cloro, Cl37, está presente no hipoclorito de sódio, que é empregado como desinfetante alvejante. Esse elemento químico apresenta no subnível mais energético um número de elétrons igual a... Então, essa é uma questão de distribuição eletrônica. Então, vamos lá pegar o diagrama de Linus-Pauling para auxiliar a gente aqui. Então, aqui o diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos lá. A gente tem o cloro. O número atômico dele é 17, são 17 elétrons para distribuir. Uma curiosidade, o diagrama que no Brasil a gente conhece por diagrama de Linus-Pauling, Linus-Pauling não foi o criador do diagrama, mas a gente conhece ele assim. Então, vamos lá. A gente começa aqui, um S2. Vamos para a próxima flecha, que o segredo é seguir as flechas. 2S2. Vamos para a próxima flecha. 2P6. 3S2. 3P. Vamos dar uma contadinha aqui nos elétrons. A gente tem 2 com 2, 4. Mais 6, 10. 12 para 17, falta 5. 3P5 e deu aqui. Se você contar esses números aqui, você vai perceber que a soma vai ter dado 17 aqui, ó, igual ao número atômico. A gente distribuiu os 17 elétrons. E o exercício, ele pergunta... o número de elétrons no subnível mais energético, de maior energia. O subnível de maior energia é o último que a gente obteve aqui no diagrama de Linus-Pauling, que é o subnível 3P. E ele apresenta 5 elétrons, certo? Observe que ele perguntou do subnível mais energético. Ele não perguntou da camada de valência. Beleza? Então, vamos seguir para o próximo. Se você ainda tem dúvida, revisa lá, distribuição eletrônica, subnível de maior energia e camada de valência. Tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, beleza? Vamos para o exercício número 26. Na tabela periódica atual, os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Esses elementos ficam distribuídos em períodos, linhas horizontais, famílias ou grupos, linhas verticais. Os elementos que encontram na mesma família apresentam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência e são semelhantes quimicamente entre si. Os elementos representativos fazem parte do grupo A da classificação periódica. Cada família do grupo A apresenta uma nomenclatura. Sendo assim, as famílias 2A e 6A são denominadas respectivamente. Bora pegar aqui essas famílias. Então, aqui a gente tem os elementos representativos lá
o bloco S e o bloco P. As duas primeiras colunas referentes ao bloco S e as outras 6 colunas ao bloco P. E ele está se referindo à família 2A e à família 6A. Então, a gente tem a família 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. A família 1A, ela seria só a família dos metais alcalinos. A família 6A aqui, ó, os 7 porquinhos, a família do oxigênio, enxofre, selênio, ela vai ser a família dos calcogênios. Certo? Então, a alternativa é a alternativa D. Caso você ainda tenha dúvida sobre esse assunto, dá uma espiada lá no estudo da tabela periódica e dá uma olhada também no nome dos demais grupos, beleza? Vamos para o próximo. O exercício 27, aqui do caderno amarelo, ele dá uma tabela com alguns elementos e dá também o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E ele quer saber, em uma temperatura de menos 80 graus Celsius, estarão no estado sólido quais elementos? Aqui é muito importante que você tenha a seguinte clareza. Tá, deixa eu fazer uma reta mais bonitinha aqui. Em temperaturas abaixo do ponto de fusão, que é o ponto da passagem do sólido para o líquido, as substâncias vão se encontrar no estado sólido. Em uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as substâncias vão estar no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, que é a temperatura da passagem do líquido para o gasoso, as substâncias vão estar no estado gasoso, certo? Então, aqui a gente quer saber quais substâncias estarão no estado sólido em uma temperatura igual a menos 80 graus Celsius. Então, para isso, para que essa substância esteja no estado sólido, a gente precisa que o ponto de fusão seja maior que menos 80 graus Celsius. Então, aqui, primeiro, assim, a gente pode observar que, obviamente, o alumínio corresponde a esse pré-requisito. Temperatura, o ponto de fusão de um alumínio, tanto faz temperatura, o ponto de fusão, ou temperatura de fusão, é 603 graus Celsius, a menos 80 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido. E aqui, para os demais substâncias, observe que o sinal é negativo. Então, para a gente encontrar aqui um número que seja maior que menos 80, observe que menos 218 é negativo, isso é menor que menos 80. Menos 97,6 também é um número negativo. Restando apenas aqui o ponto de fusão da amônia, que é menos 77,7 graus Celsius. Logo, a alternativa vai ser a alternativa C. Opa! Vai ser a alternativa B, perdão. Amônia e o alumínio. E vamos para a próxima e última questão, a questão aqui 28, no caderno amarelo. A questão 28, o tema é separação de misturas.
Nós temos aqui duas misturas heterogêneas, que é água e óleo, areia e limalha de ferro, e uma mistura homogênea. A mistura homogênea é sal dissolvido em água. E a gente deve associar cada uma dessas misturas a um método apropriado de separação de mistura. E se você lembrar bem, basicamente o único método que a gente estudou para separação de misturas homogêneas é a destilação. Destilação. E nesse caso, como os pontos de ebulição do sal e da água são muito distintos, vai ser a destilação simples. Aqui a gente tem uma mistura homogênea. A areia e a limalha de ferro, o ferro apresenta propriedades magnéticas, então a gente vai poder usar a separação magnética. E no caso da água e do óleo, o sistema mais apropriado do que é proposto aqui vai ser a decantação, usando lá o funil de decantação ou funil de bromo. Vou colocar uma imagem dele aqui para vocês. Recordando aqui uma imagem do funil de separação, funil de bromo. Após deixar um tempo, as duas fases se separam por a diferença de polaridade e densidade. A água fica aqui embaixo, aqui a gente vai ter a água. Em cima a gente vai ter o óleo, que é menos denso. Embaixo ele tem uma torneirinha, que daí é possível recolher a água e depois o óleo. E é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Então, ficou decantação, separação magnética e destilação simples. Alternativa D. Caso ainda você tenha dúvida, retome lá as suas aulas de separação de misturas. E é isso. Espero que você tenha ido bem. Bons estudos. Se estiver assistindo em julho de 2020, fique em casa, se cuide e proteja as pessoas que você ama. Fui!